Igreja, abramos agora a palavra do nosso Deus no Salmo 87. Nós daremos continuidade à exposição que foi iniciada hoje pela manhã, irmãos. Primeira parte, hoje pela manhã, nós vimos a doutrina extraída desse texto e a base para a segunda parte, que será agora à noite, que é a aplicação do que nós vimos pela manhã. Farei um breve resumo do que foi falado pela manhã e então entraremos na segunda parte. Salmo 87, leremos todo o Salmo. E se Deus quiser, em tempo oportuno, aprenderemos a cantá-lo também. Esse salmo já está metrificado. E nós focaremos, então, na doutrina que nos é ensinada no versículo 2 do salmo. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. Gloriosas coisas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com Etiópia. Lá nasceram. E com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram lá, nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de júbilo, entoarão, todas as minhas fontes são em ti. Amém. Oremos, irmãos, pedindo a graça do nosso Senhor. Deus bendito, tudo que nós temos feito aqui, Senhor, não é um exercício carnal da nossa carne, nem feito pelo nosso braço forte, Senhor, mas é algo espiritual, Pai. Por isso nós necessitamos ardentemente do auxílio do Teu Espírito, para que nós não nos aproximemos de Ti, nem no inclinar os nossos ouvidos para Te ouvir, com pretensões carnais, Senhor. Mas até os nossos ouvidos precisam ser abertos para ouvirmos e entendermos a Tua palavra, Pai. Clamamos a Ti, ó Deus Espírito, que inspiraste a Escritura Sagrada, que Tu mesmo nos abra os olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei, Senhor, e amarmos a Ti, e aprendermos mais de Ti, e adorarmos ao Senhor conforme Tu requer de nós, Pai. Conduz-nos, ensina-nos. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Queridos, hoje pela manhã, nós vimos a doutrina que é extraída desse versículo 2 especificamente, dentro do seu contexto do Salmo 87. Eu falei aos irmãos que o Salmo 87, ele fala de uma forma geral da igreja. E o interessante, irmãos, é a linguagem que o Salmo utiliza, falando que o Senhor ama os montes santos, ama as portas de Sião, mais do que as habitações de Jacó. E aqui nós temos um ponto específico que nós estamos vendo hoje no dia do Senhor. Mas de uma forma geral, ele começa a falar dos povos sendo incluídos no meio do povo de Israel. E veja que interessante, irmãos. Nós acabamos de cantar um salmo, o Salmo 137, que é um salmo imprecatório. Salmos que Deus estabeleceu no livro de Salmos para lembrar aos seus inimigos de que o juízo virá por ter perseguido a igreja, por ter se oposto a ele. Esses mesmos da Babilônia, o Salmo fala o seguinte: quando o Senhor fizer o que ele vai fazer, farei menção de Raabe. Raabe é uma referência ao Egito. Farei menção da Babilônia, farei menção da Filístia, Tiro com Etiópia. Todas essas nações, irmãos, eram nações não apenas gentílicas, isto é, não eram judeus, mas eram também inimigos de Israel. E o Senhor está falando, eles vão ser incluídos no povo de Deus e vão ser contados como povo de Deus. Todo o salmo, irmãos, fala da igreja e do deleite que Deus tem na sua igreja. Porém, irmãos, especificamente, nós vimos que o versículo 2 é a doutrina que nós estamos meditando hoje, irmãos. Fala sobre o amor do Senhor para com as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó. E nós vimos, irmãos, que o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó, porque em Sião, em Jerusalém, Deus havia estabelecido o seu culto na antiga aliança. Nós meditamos então um pouco, vimos um pouco sobre a teologia bíblica do templo, o porquê que Deus estabeleceu o templo na antiga aliança e na nova aliança não é mais requerido um templo. Porquê que sim, lá o templo era sagrado, lá o templo era santo, mas hoje os prédios onde nós nos reunimos não são santos, não são terra santa, não são sagrados. Nós vimos então essa dinâmica para nós chegarmos ao grande ponto. O que o texto está nos falando sobre o Senhor amar
mais as portas de Sião do que as habitações de Jacó, é porque o Senhor ama o seu culto público, porque em Sião ele era adorado publicamente. Todas as tribos de Israel caminhavam até Jerusalém, caminhavam até o Monte Sião para oferecer os seus sacrifícios públicos, para as festas anuais, para a adoração ao Senhor. O Senhor ama as portas de Sião, isto é, falando na nova aliança, o Senhor ama o culto público. E nós vimos então, irmãos, as bases do porquê que o culto público é tão amável ao Senhor. Nós vimos que ele é mais amável ao Senhor porque ele é mais glorificado. Nós vimos que ele é mais amável ao Senhor porque no culto público é dispensado aquilo que em nenhum outro canto nós temos, irmãos. Na nossa devocional privada nós não temos, no culto doméstico nós não temos, em nenhuma outra ocasião nós temos o que nos é dado no culto. Em nenhuma outra ocasião o povo está reunido experimentando lampejos da eternidade. O culto, irmãos, é extremamente amável ao Senhor e por isso nós devemos amar o culto público. E nós vimos tudo isso, irmãos, dentro do contexto lamentável que nós acabamos de viver. Um contexto pandêmico que revelou o que estava no coração de muitos crentes e pior, de igrejas inteiras e especialmente de oficiais que desprezavam o culto, tinham uma visão equivocada do culto e inventaram todo tipo de coisa bizarra acerca do culto. Agora, irmãos, se é isso que o Senhor nos ensina nesse texto, sobre nós devemos amar o culto e privilegiá-lo e nos esforçarmos para nós não perdermos uma só ocasião, como nós vimos pela manhã, irmãos. Se nós tivermos uma visão correta acerca do que o culto é, se nós virmos o culto como Deus o vê, queridos, nós jamais perderemos o culto por qualquer coisa. Antes, nós esforçaremos-nos o máximo que nós pudermos, na medida do possível, para estarmos usufruindo daquilo que é dispensado no culto. A pregação da palavra, a comunhão do santo, a mesa do Senhor, o Espírito Santo abrindo corações. Se assim nós vermos, irmãos, nós vamos amar o culto. Agora, queridos, nessa segunda parte da exposição, nós veremos algumas aplicações. Então eu recomendo que você, por favor, se não veio pela manhã, ouça o sermão da manhã para que você possa ter mais base ainda para entender as aplicações que virão agora, porque agora nós focaremos nas aplicações, que são basicamente duas, irmãos. Se o Senhor ama o culto e ele deve ser priorizado, ele deve ser amado pela igreja, a primeira aplicação, irmãos, é uma repreensão. Sim, irmãos, uma dura repreensão. São dignos, queridos, de séria repreensão aqueles que subestimam a adoração pública. Muitos são dignos de reprovação, irmãos. E aqui há diversas formas de subestimar a adoração pública. Primeiro, há aqueles que preferem as coisas terrenas ao culto público. Se o culto público, irmãos, é tão amado pelo Senhor, se o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, quão hediondamente pecam aqueles que preferem coisas que são vis e pecaminosas às ordenanças públicas. Aqueles que preferem os seus confortos, seus empregos mundanos, suas luxúrias ou suas recreações, tudo isso no lugar do culto. Houve santa convocação. Hoje é dia do Senhor. O Senhor chamou o seu povo para adorar. Mas alguns optam em dizer o seguinte: não, Senhor, nós não queremos. Eu prefiro o meu conforto, eu prefiro as minhas luxúrias, eu prefiro as minhas recreações que em qualquer outro dia são lícitas, a estar me deleitando na tua presença, a estar num diálogo pactual contigo e a tua igreja, a estar em comunhão com os meus irmãos. Não, Senhor, eu não quero. É isso que muitos fazem, irmãos, quando preferem as coisas carnais. Queridos, agora veja que coisa. O quão mais grave é esse pecado de desprezo, irmãos. O Senhor não tornou o caminho da adoração sob o evangelho difícil como era na antiga aliança, irmãos. Queridos, na antiga aliança, os judeus, os crentes da antiga aliança, eles tinham que caminhar quilômetros e quilômetros para vir adorar o Senhor publicamente. Não era 10, 15, 20 quilômetros não, irmãos. Era muitos quilômetros a pé. O Salmo 121, por exemplo, expressa o que estava no coração desses crentes quando eles caminhavam nos desertos.
Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por que eles cantavam esse salmo enquanto eles peregrinavam? São chamados de salmos de romagem ou salmos de peregrinação, porque eles estavam expostos a perigos. Vejam o quão difícil era adorar o Senhor na antiga aliança, cheio de minúcia, cheio de coisinha. Aí no Evangelho, o Senhor torna tudo mais simples, embora mais poderoso e espiritual. Nós temos carros, nós temos ar-condicionado, nós temos polícia, ou se você tem um porte de arma, você pode andar com arma, segurança. E aí nós simplesmente optamos por desprezar o culto, irmãos. Não há uma distância, muitos quilômetros entre nós, irmãos, a adoração a Ele. Não nos custará vários dias de jornada para termos oportunidade de adorá-lo publicamente. Nós temos isso em nossas portas. Em minutos, nós chegamos para a adoração, irmãos. E, no entanto, queridos, há tanta preguiça, tanto desprezo, tanta dificuldade, irmãos. Um pouco de chuva aqui, um pouco de frio ali, qualquer coisa momentânea, nós tornamos como desculpa suficiente para faltarmos ao culto. O povo de Deus, irmãos, em tempos passados, considerava a sua felicidade comparecer às ordenanças públicas. Era a alegria da igreja no Antigo Testamento, irmãos. Ou vocês lembram do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não é cantado, irmãos. Isso não foi falado pelo salmista com falsidade, não. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Procure qualquer salmo que diga assim, alegrei-me quando me disseram, vamos flutuar sobre o mar morto. Alegrei-me quando me disseram, vamos pescar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Não que não haja alegria nas nossas recreações, irmãos, o ponto não é isso. Mas veja o contraste, a ausência disso e a presença desse outro. A alegria. Ou ainda, irmãos, o Salmo 84, como já foi lido, o salmista fala, os filhos de Corá, veja, por favor, o versículo 1. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ou, vamos ler já no contexto da Nova Aliança. Quão amáveis são o culto, Senhor, dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pela congregação reunida, os teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Irmãos, só pode falar isso quem entendeu que o Senhor ama as portas de Sião, que o Senhor ama o culto. Mas aquele que facilmente barganha o culto, facilmente troca-o por qualquer coisa, não pode cantar isso com sinceridade, irmãos. Onde está esse zelo, irmãos, então, pela adoração agora em nossos dias? Onde está, irmãos? Nós somos tão zelosos por tantas coisas, queridos. Com facilidade nós falamos, mas eu não perco jamais essa situação. Eu jamais perderia o final da Champions League, jamais perderia o final da Copa do Mundo, jamais perderia o casamento de fulano e cicrana. Mas com tranquilidade nós abrimos mão do culto. Pastor, mas toda semana tem culto. Você não sabe se hoje é seu último dia. Cada dia do Senhor, irmãos, é um relógio marcando. Está se aproximando o dia eterno. Cada dia do Senhor, nós somos alimentados e lembrados disso. A cada dia do Senhor, a cada culto, o nosso coração ele é bombeado com a eternidade do que nós estamos aguardando, irmãos. Não podem, então, queridos, muitos judeus incrédulos que eram diligentes com o culto quando estavam sob a lei, se levantarem no julgamento contra a preguiça e desculpas esfarrapadas de muitos irmãos de nossos dias e condená-los, queridos. Muitos, queridos, entre nós, transformam qualquer desculpa em um leão no caminho. Lembra de Provérbios 22, 13? Provérbios fala, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. O que o provérbio está dizendo? É que o preguiçoso fica procurando desculpa para tudo, para não fazer. Tem um leão lá fora. E muitos lidam com o culto exatamente assim, irmãos. Outros, queridos, preferem suas ocasiões mundanas à adoração pública a Deus, aceitando de bom grado qualquer negócio terreno
oferecido para evitar o culto público. Esaú, irmãos, ele foi estigmatizado como uma pessoa profana porque ele preferiu um prato de comida que, se ele esperasse alguns minutos, ele mesmo poderia fazer pelo seu direito de primogenitura. E aqui, irmãos, o direito de primogenitura, vocês lembram muito bem disso, né? Nós vamos chegar a esse texto em Gênesis, mas nós já vimos isso em Hebreus. Não é simplesmente um direito social. Ali estava o ponto da linhagem, da descendência da mulher. Ele abriu mão de um privilégio espiritual por um prato de comida. Queridos, quando nós, os crentes no Senhor, desprezamos o culto por qualquer coisinha que nos seja oferecida, irmãos, é uma festa de aniversário, é um churrasco, é uma praia, é isso, é aquilo outro, irmãos, nós estamos trocando um banquete espiritual por um prato de lentilha. Aquela comida saborosa que você desfrutou, aquele sol que queimou sobre a sua pele, que é maravilhoso tudo isso, irmãos. Os irmãos que me conhecem sabem que eu amo todas essas coisas vão passar. Mas a palavra que foi perdida, ela poderia alimentar sua alma mais ainda, torná-lo mais firme, confirmar o seu coração no Senhor, repreender-te de algum pecado, consolar-te em alguma tribulação, e você perdeu. E você perdeu. Trocou o banquete espiritual por um prato de lentilha. Que privilégio, irmãos, especial o Senhor nos deu com o culto. Quão poucos no mundo, irmãos, são que têm isso. Quão poucos são os que realmente gostam disso, irmãos. Você pode julgar, irmão, querido, você pode julgar quão pequena parte da humanidade é que o Senhor concedeu a adoração pública em pureza. Você começa a pensar assim, quanto da humanidade na história, não precisa nem olhar só para hoje não, quanto da humanidade tinha a adoração pública a Deus? Quantos não foram que morreram sem nunca ouvir do Deus Trino, vivo e verdadeiro, como nós vimos na palestra no final de semana passado? Quantos? Agora pensa no mundo cristão, que pretensamente professa a fé cristã. Quantos é que realmente têm uma adoração, que procuram servir a Deus conforme Ele diz? E Deus vai dando isso para nós. E o que é que muitos fazem? Desprezam. Desprezam. É um favor especial, irmãos, e peculiar. Nós temos adoração. E que profanação, irmãos, é preferir qualquer coisa ao invés dessa bênção peculiar. É pior do que qualquer outra coisa, queridos. No entanto, quão comum, irmãos, é essa profanação. As magrezas, irmãos, a magreza de nossas assembleias testemunha isso continuamente, queridos. Se nosso coração pulsasse, irmãos, com fervor e vigor pelo culto, se nós vibrássemos pelo culto, como nós vibramos por aquilo que nós mais gostamos, irmãos, faltar-nos-ia cadeiras nesse salão, irmãos. Mas quantas vezes não sobram cadeiras, queridos? Mesmo tendo a membresia suficiente para preencher toda ela. Onde está o nosso coração, irmãos? Nós amamos as portas de Sião como o Senhor ama, ou nós desprezamos as portas de Sião? Onde está o nosso coração, irmãos? Agora veja que curioso, queridos. Uma parte do dia do Senhor, é considerada suficiente por alguns, e por outros ela é até demais. Não, é culto demais. É serviço ao Senhor demais. Quando se trata da adoração pública, rapidamente é muito. Mas pegue essa mesma parcela de tempo que nós passamos em adoração ao Senhor. Passamos mais ou menos uma hora e pouquinho pela manhã, mais uma hora e pouquinho pela noite. Quando nós tínhamos a escola dominical, e nós vamos voltar com ela se Deus quiser, passávamos mais 50, uma hora, mais um tempo de comunhão e conversa. Vamos lá, gastamos no máximo aí por dia do Senhor 4 horas juntos adorando ao Senhor. 4 horas de 24 horas. E muitos acham muito. Pegue essas mesmas 4 horas e aplique na sua coisa favorita nesse mundo. Ah, aquele filme maravilhoso já acabou. Ah, que praia maravilhosa já acabou. Ah, que festa esplendorosa já acabou. Só que a festa levou 6 horas, 7 horas, 8 horas e nós achamos pouco. Mas o culto público nós achamos muito, irmãos, muito. Outros, queridos, ainda preferem sua luxúria à adoração, preferem sentar-se em uma cervejaria ou na roda dos escarnecedores do que esperar e se encostar nas colunas da sabedoria
do culto ao Senhor. Muitos preferem gastar o tempo que o Senhor reservou para as nossas almas. Irmãos, o Senhor não está falando nada, queridos, para nós que nos seja forçoso para o nosso mal. É para o nosso bem, irmãos. E muitos pegam esse tempo que o Senhor reservou para o bem da nossa alma, então gastam em outras coisas, esportes, recreações, do que na adoração pública. Pensam que o dia inteiro em 7 seja demais, e ainda então passam a roubar a Deus o tempo que Ele deu. Um dia Ele pediu, em 6, para nós trabalharmos, para nós nos recriarmos, para nós fazermos o que nós quisermos. Ele pediu 1, para dedicarmos à adoração pública. A adoração privada todos os dias deve ser dada a Ele, mas 1 para o culto público, manhã e noite. Queridos, o Senhor prefere as portas de Sião, isto é, Ele ama se encontrar com a sua igreja no culto público, mas muitos preferem estar à roda dos escarnecedores, a se encontrar com Deus vivo e verdadeiro. Eu imploro, irmãos, enquanto Deus me der vida, queridos, como ministro do Evangelho nessa igreja, embaixador do Evangelho, eu vou lembrar e alertar os irmãos a importância do culto. Por isso eu imploro, considerem o quão hediondo é esse pecado para o Senhor. Tais coisas, irmãos, não são ditas para pisar, mas para despertar, para alertar contra o grave erro de desprezar aquilo que Deus ama e que nos deu para que nós nos deleitemos nele. Veja que coisa, irmãos, como nós falamos hoje pela manhã, o culto público, a igreja reunida em adoração ao Senhor, é o que é de mais parecido com a eternidade. As alusões de Apocalipse rememoram exatamente a imagem do culto público ao Senhor, a igreja adorando ao Senhor. E se muitos desprezam isso, porque acham um saco, acham um fardo, o que o coração deste está com relação à eternidade? Se você não se acostuma com isso aqui, será que a eternidade realmente você vai ter deleite e prazer? Deleite e prazer. A gravidade, irmão, de desprezar o culto ao Senhor está envolvida por causa de uma coisa. Como nós já vimos em outras situações, a adoração ao Senhor e o nome do Senhor estão intimamente ligados um ao outro. Quando você despreza a adoração, você está desprezando ao Deus que é adorado. Uma coisa está ligada à outra, irmãos. E você vê, queridos, que um dos maiores e mais notáveis juízos de Deus na Escritura Sagrada, depois do Egito, está intimamente ligado com a sua adoração. Olha, por exemplo, Nadab e Abiú foram consumidos pelo fogo porque não adoraram a Deus conforme ele disse que deveria ser adorado. Olha a família de Eli, os filhos do sacerdote Eli eram corruptos e adulteraram a adoração ao Senhor e conduziram Israel à idolatria. E o Senhor foi e fulminou e os destruiu. Olha Uzias, o rei Uzias, desprezou a prescrição do Senhor de que reis não deveriam oficiar como sacerdotes, apenas os sacerdotes, e foi consumido pela lepra. Olha Uzá, com toda a sua boa intenção de segurar a arca, mas ele não era levita, foi fulminado. Olha Mical, que foi atingida a sua família com esterilidade. Todos, irmãos, todos pecaram em relação a desprezar a adoração ao Senhor. O Senhor é zeloso, irmãos. Ora, vocês lembram daquele texto em que Cristo entra no templo, em que os cambistas estão vendendo e fazendo da casa do Senhor um local de comércio e corrupção? Ele pega um chicote, expulsa todos e cita assim o Salmo. Os discípulos lembraram do que o Salmo falava do Messias, que o zelo pela casa do Senhor o consumia. O zelo pelo culto, irmãos. Deus zela pelo culto. Calvino, irmãos, João Calvino, ele costumava dizer que é no culto, e especificamente do púlpito, que como um leme Deus conduz a sua igreja. É daqui que emana toda a nutrição, não de um pastor rei magrinho, da escritura sagrada, da pregação da palavra de Deus. Amar a Deus é amar isso, irmãos. É amar isso. Não importa onde seja feito, sendo feito com fidelidade e integridade, deve ser amado, querido. Ora, irmãos, o Senhor é zeloso da sua adoração. Se você despreza isso, você está em perigo do desagrado de Deus.
Se você o tem por pai, você não quer desagradá-lo. Se tal possibilidade de desagradá-lo não te comove em nada, então questione se ele é seu pai mesmo e se você não é bastardo. Porque o filho ama o pai. Um filho quer agradar o pai. E no evangelho, irmãos, você não quer agradar o pai para ser aceitável, não. Alguns são tão tolos que dizem assim, o evangelho não tem esse negócio de querer agradar a Deus, não. Realmente, o evangelho não tem esse negócio de querer agradar a Deus para ser aceito. Mas uma vez aceito por causa do filho, uma vez sendo adotados como filhos, o que é que um filho verdadeiro ama fazer? Agradar o pai. Agradar ao seu pai. O pai que é amável, o pai que cuida de nós, o pai que nos salvou, o pai que nos sustenta. O filho que tem um pai desse que não quer agradá-lo, quão vil é esse filho. Mas o filho que quer agradar esse pai será diligente naquilo que o agrada. E então, irmãos, vem a segunda aplicação. Essa primeira é uma séria e dura repreensão, irmãos, a todo tipo de desprezo à adoração pública. Igreja, agora nós estamos num contexto, no meio de uma pandemia, em que nós encontramos pela providência do Senhor um espaço amplo que nós podemos nos reunir toda a membresia pela manhã e pela noite. Que nós não desprezemos esse privilégio, irmãos. Os irmãos lembram o quanto nosso coração sangrava e lamentava no contexto que nós estávamos no antigo prédio. O Senhor nos deu a graça agora de nós nos reunirmos comunitariamente. Por que todo esse esforço? Um dos porquês, irmãos, é isso. Todos nós adorarmos juntos ao Senhor. O culto ao Senhor ser desfrutado em sua plenitude. Que nós não desprezemos, irmãos, esse privilégio, esse benefício. Que nós não desprezemos isso, queridos. Então vem a exortação. Dê ao culto público a glória que lhe é devida, que tenha a preeminência que o Senhor deu a ele, prefira-o no dia do Senhor a qualquer outra coisa, tenha pensamentos elevados sobre as ordenanças públicas, obtenha afetos que correspondam a ele e que se esparramem nele. Alegrei-me quando me disseram, vamos à adoração ao Senhor. Esse é o coração de um crente que ama o culto. Um pai que quer ensinar o culto como algo maravilhoso para os seus filhos, prepara-o para o dia do Senhor. Coloca nele e expressa nele todos os afetos que há na adoração pública. Meu filho, o que vai ser feito não é simplesmente, não é uma mera atitude religiosa, não é uma palestra em que as pessoas se reúnem para terem seu ego massageado. É o encontro da igreja com Deus vivo e verdadeiro, imprimindo na consciência, irmãos, dos nossos pequenos. É um dever que o texto exige de nós, irmãos. É um dever que o nosso tempo exige. Quando há tanto desrespeito, irmãos, à adoração a Deus, quando você se encontra com pastores que falam assim, para mim poderia ficar sem um culto, estava tudo a mesma coisa. Ou como muitos crentes em outras igrejas, como estava bom sem esse negócio de ter que ir para a igreja, como era tão melhor fazer como estava. Quando o mundo está fazendo isso, irmãos, ou quando muitos que professam a fé cristã estão fazendo isso, o que nos é requerido é ouvirmos o que o Senhor fala. O Senhor chama a sua igreja a amar o culto. Por isso, irmãos, nós devemos nos manter fiéis ao Senhor e retos e firmes nisso. E eu posso, então, irmãos, reforçar isso com alguns motivos. Mas qual mais motivo, irmãos, você poderia ter diante disso? O Senhor ama as portas de Sião. O Senhor ama o culto. Isso não é motivo de encorajamento suficiente, irmãos. Isso não é motivo de exortação suficiente. O Senhor ama o culto. Aqueles, irmãos, que também amam o culto se parecem com o Senhor nesse aspecto, ao passo que aqueles que desprezam a adoração pública de Deus, comunitária com a igreja, desprezam o próprio Deus e corroboram com Satanás em um dos seus desígnios. Pastor, que coisa mais forte a ser falada. Sim, irmãos. O que é que Satanás está se esforçando para fazer, irmãos? Desde a queda, Satanás se esforça para que Deus não seja adorado sobre a terra. Desde o princípio, irmãos, no coração dos homens, a publicidade, o esforço de Satanás é para que Deus não seja adorado sobre a terra.
Satanás ama os tiranos que se levantam como deuses nas diversas nações e perseguem a igreja e proíbem o culto público. Ele está conseguindo acabar o culto naquela região, é o esforço dele. Quando, irmãos, nós desprezamos o culto, consciente ou não, nós estamos corroborando com esse esforço. Mas quando nós, como servos fiéis e soldados fiéis de Cristo, somos diligentes na adoração pública a Ele, anjos, demônios, homens estão vendo. A igreja está reunida adorando ao Senhor. A igreja ela não está tremendo nas bases porque teme pela sua vida, por causa de qualquer situação que o mundo esteja passando. A igreja está firme porque sabe a quem serve, sabe o Deus com quem se relaciona e não corroborará com os intentos de Satanás. Para esse fim, então, irmãos, considere os seguintes pontos para que você ame as portas de Sião como o Senhor ama. Ame o culto público como o Senhor ama. Primeiro, tenha pensamentos elevados sobre Deus. O Senhor, irmãos, e a sua adoração, como já foi falado, está intimamente relacionados um com o outro. De forma que, se você despreza um, você despreza outro. Você pega, por exemplo, Malaquias, o profeta Malaquias. O Senhor se levanta para o povo de Israel que estava desprezando a adoração pública ao Senhor, que estava profanando a adoração. No texto seguinte, é o que eu vou citar, ele questiona sobre os tipos de ofertas que os israelitas estavam trazendo o pior do rebanho. Aí o Senhor fala, pega esse cordeiro que tu está oferecendo para meu culto e oferece ao teu governador como homem e vê se ele, como homem, aceita. Por que eu, o Deus vivo e verdadeiro, aceitarei isso quando eu prescrevi outra coisa? Sendo que antes, irmãos, ele falou, vocês me chamam de pai. Ora, um filho não deve honrar o pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Aí logo em seguida ele fala, vocês não estão me adorando como devem. Não adorar a Deus, irmãos, é a mesma coisa, ou desprezar o seu culto é a mesma coisa que desprezá-lo ou não honrá-lo. Aquele que tem pensamentos elevados de Deus e sobre Deus terá a apreensão adequada sobre a sua adoração, onde a sua glória será mais vista, irmãos. Nós vemos isso em Davi, queridos. Não tinha melhores compreensões sobre Deus do que Davi, queridos. Como eu já falei pela manhã, os salmos mostram uma visão gloriosa do Deus com quem Davi se relacionava. Esse Davi claramente mostra a sua autoestima pelo culto público. Agora, se você tem pensamentos baixos em relação a Deus, não é de admirar que despreze a adoração a Ele. Mas se você tem em grande estima a Deus, você terá uma estima que corresponde com o nome de Deus e com a sua adoração. Segundo, queridos, obtenha a devida compreensão das coisas gloriosas. Veja o que o Salmo 87 diz, por favor. Veja o que o Salmo 87 diz, versículo 3. O 2, né? O Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Coisas gloriosas se tem dito de ti, ó cidade de Deus. No contexto da Antiga Aliança, irmãos, como por exemplo nós vimos na exposição que tratava da ascensão de Salomão como rei em um tipo de Cristo, nós vimos a rainha de Sabá descrevendo coisas gloriosas acerca de Israel. A mesa que era servida do rei, o culto que era prestado, coisas gloriosas é falada sobre a igreja. Que coisas gloriosas são essas, irmãos? Quando nós entendemos que o culto é o dispensar de coisas maravilhosas de Deus para o seu povo, como, por exemplo, as poderosas obras do Espírito Santo através da pregação da palavra, o precioso sangue de Cristo aplicado, participado na mesa do Senhor. Quando nós percebemos, irmãos, que no culto nós somos renovados e fortalecidos em nossa alma pela pregação da palavra, pecadores são convertidos, crentes são edificados, almas são salvas. Essas são as coisas gloriosas. Quando nós temos uma visão gloriosa dessas coisas gloriosas, o nosso coração encontra motivos sem fim para nós nos animarmos e cantarmos com sinceridade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ao culto público, irmãos, e as ordenanças públicas são a glória que os crentes amam e desfrutam nessa era, queridos. Onde o Senhor colocou o seu nome, ali Ele habita. Essas pessoas amam experimentar um pouco da eternidade no culto público. Terceiro, deleite-se na adoração a Deus.
Queridos, nós somos rápidos em não honrar aquilo que nós não temos prazer. Já percebeu? Quando nós não gostamos de algo, quando nós não temos prazer em algo, nós somos rápidos em não honrar aquilo. Nós somos rápidos em desprezar aquilo. Você não gosta de um determinado tipo de legume, você não resiste em não comprar na sua feira aquele legume. Você despreza, porque você não tem prazer naquilo. Você não gosta de determinado tipo de local, você nem pensa duas vezes em não ir para aquele local. Você não tem prazer naquilo. A mesma coisa é o culto, irmãos. Se você não tem prazer na adoração pública ao Senhor, se você não tem prazer na pregação da palavra, em cantar os salmos, em louvar ao Senhor, se você não tem prazer na ceia do Senhor, se você não tem prazer na comunhão dos santos, de olhar nos olhos do seu irmão que você vai passar a eternidade e ouvi-lo e falar com ele, se relacionar e crescer e ferro afia ferro, você vai desprezar com muita facilidade o culto. Mas se você tem prazer no Senhor e nessas coisas, isso será, irmãos, desejado, ardentemente desejado, queridos. Ouça, por exemplo, o que o Senhor fala em Isaías 58:13. Abram, por favor, Isaías 58:13, irmãos. Por favor. O Senhor vai falar aqui sobre o Shabat, sobre o sábado. E lembrando aos irmãos, na antiga aliança, o Shabat era o 7º dia da semana. Na nova aliança, é o 1º dia da semana, o domingo. Então, entenda o Shabat aqui, o sábado, como referindo-se ao dia do Senhor. Ele diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, se o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Se não for o seu deleite, não será honrado. Se é honrado, é porque você se deleita nisso. Se você então pode ser, sonde seu coração, como os desprezadores, né, que diz em Amós capítulo 8:5, quando passará o sábado para que nós possamos ir ao celeiro de trigo? Quando acabará logo o dia do Senhor? Quando acabará esse negócio chato, para que eu possa fazer aquilo que realmente importa? Tolo! Todo o celeiro que tu juntares nessa terra será fulminado pelo fogo. Mas aquilo que tu junta para o céu, e aqui, irmãos, não é dinheiro para o céu, não. É a tua alma sendo fortalecida. É a convicção de que o teu coração e tua alma pertence ao Senhor e você passará a eternidade com Ele. Isso é o que vale. Isso é o que vale. O Senhor, irmãos, é gracioso conosco e nos chama a trabalhar diligentemente para nos sustentarmos nessa terra enquanto nós peregrinarmos. E Ele nos dá o pão, e Ele nos sustenta, Ele nos dá até confortos e benefícios a mais do que o básico. Mas quão tolo é o homem que prefere essas coisas e despreza o dia que Ele separou para alimentar a nossa alma, para fortalecer o nosso coração para a eternidade, queridos. Se as ordenanças públicas, a oração, a pregação forem um fardo para você, as coisas vis do mundo tomarão assim, com muita facilidade, a sua mente e o seu coração. Que a adoração a Deus seja o seu deleite, a alegria e o consolo da sua alma. Alegre-se com todas as oportunidades de adoração a Deus em público, irmãos, a tempo e a fora de tempo. Nós experimentamos, irmãos, recentemente exatamente o gemido que nós cantamos agora no Salmo 137. Nós estávamos pendurando as nossas harpas porque nós estávamos exilados e clamando que minha mão direita resseque toda se nós nos esquecermos de Jerusalém, se nós nos esquecermos da igreja do Senhor, da comunhão dos santos, do culto. Nós estávamos gemendo como a corça anseia por águas. E o Senhor nos devolveu o culto. Que nós, irmãos, não desprezemos isso. Que a adoração a Deus seja sua comida e bebida, que ela seja utilizada dessa forma. Vá para o culto como você vai para uma festa. Sente-se ao culto como você se assenta à sombra num dia de calor e de sol.
Coma do culto como você come os seus doces favoritos, como que o Senhor te oferecendo os mais doces frutas que existem sobre a terra. Delecie-se em cada bocado, em cada salmo cantado, em cada texto lido, em cada oração comunitária feita, em cada pedaço de pão, o corpo de Cristo colocado nos seus lábios, o sangue de Cristo derramado sobre a sua garganta. Delecie-se nisso, crente. Quarto, obtenha corações espirituais. Queridos, tudo isso que está sendo falado, como eu pontuei pela manhã, envolve um aspecto espiritual. A adoração pública é espiritual e as coisas concernentes à adoração pública só são discernidas espiritualmente, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,14. O homem carnal não pode discernir o que torna a adoração pública tão valiosa. Me diga, o que é de valioso nisso aqui, irmãos? Com os olhos carnais, irmãos, qualquer homem diria, vocês estão perdendo o seu tempo. Para que cada um de vocês dá uma porcentagemzinha do seu sustento para manter isso aqui funcionando? Para manter o culto aberto e a pregação ocorrendo? Para que vocês se perdem o seu domingo inteiro? Que coisa tola! Qualquer homem carnal dirá isso, porque ele não olha com os olhos da fé. Mas aqueles que olham com os olhos da fé, sabem que não é uma palestra de coaching, sabem que isso aqui não é outra coisa senão a igreja preparando-se para a eternidade, sendo chamada, sendo alimentada, sendo fortalecida, irmãos. Os costumes e outros aspectos podem persuadir alguns a ir ao culto. Eu vou ao culto porque meu pai me leva ao culto, ou porque meu pai me leva, ou porque minha família é da igreja. Eu vou ao culto por causa de costumes, coisas pueris, coisas porque tem a pressão, porque tem isso. Mas aqueles que olham com os olhos da fé sabem o valor espiritual da adoração a Deus. Um olho espiritual pode discernir uma glória na adoração pública, quando o exterior parece vil e desprezível. Não tem nada aqui, irmãos. Não tem gelo seco, não tem fumaça, não tem luz, não tem apagar as luzes para você sentir um negocinho no seu coração. Pregação, cântico, ceia do Senhor, simplicidade, evangelho, nada que atraia aos sentidos, nada que traga êxtase para o espírito carnal, mas para aquele que olha com os olhos da fé, o que está posto aqui, irmãos, é um banquete insubstituível. Talvez para alguns tal importância do culto pode parecer exagero. Se tal opinião prevalecer, sem dúvida, é por não ter uma visão que a Escritura traz do culto. Aqueles que veem o culto como a Bíblia diz que é, isto é, o discernem espiritualmente, poderão até dizer, pastor, o senhor não está exagerando não, o senhor até deveria ter enfatizado mais, porque sabe do que o culto é. Quinto, olhe para as ordenanças públicas com os olhos da fé. Alguns irmãos estão prontos a dizer como Naamã falou, e nós vimos isso na exposição, o que são as águas do Jordão mais do que os do rio de Damasco? Ou então, o que há em público lendo as Escrituras Sagradas que eu não possa fazer em casa sozinho? O que há na pregação pública que eu não posso fazer abrindo no YouTube ou num bom discurso? São exatamente como os Naamã. Mas aqueles que não estão procurando alimentar os seus sentidos, mas a sua fé, verão as coisas preciosas que o culto é oferecido, irmãos. Veja, por exemplo, essa ilustração. Quando Jesus estava na manjedoura, irmãos, enquanto um bebê. Se tem uma coisa mais desprezível, entenda no bom sentido, irmãos, mas sem força, sem poder, sem glória, é um bebê totalmente dependente. Qualquer coisinha frágil. Quando esse Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, a segunda pessoa da Trindade, encarnou, estava ali um bebê, em uma situação pobre e desprezível. Os sábios então chegaram lá e viram esse bebê entre panos pobres, uma glória que impunha a sua admiração e conduzia-os à adoração. Onde estava a glória desse Cristo que encarnou? Um bebê? Os hotéis desprezaram ele? Uma manjedoura no estábulo? Fezes de vaca? Esse é o Salvador do mundo? Esse é o Criador? Mas o texto diz que os magos, os sábios se curvaram e o adoraram. Por quê, irmãos? Porque eles olharam com os olhos da fé. O
culto público, irmãos, é exatamente como o nosso Cristo na manjedoura. Parece sem glória aos olhos carnais. Mas é que esse Cristo que estava na manjedoura, que viveu uma vida perfeita, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está assunto à destra de Deus Pai e voltará para julgar os vivos e mortos. É aqui que esse Cristo é adorado, irmãos. É por isso que os olhos da fé veem não apenas o exterior da adoração pública, mas veem o Cristo envolto em glória na simplicidade do Evangelho. Aqueles que, para os sentidos e para a incredulidade, o culto é vil e desprezível, eles jamais verão as vantagens do culto. Os olhos da fé devem ser abertos, do contrário, as ordenanças jamais serão desejadas. Por último, então, irmãos, para que você possa obter vantagens no culto e partindo, então, de um amor pelas portas de Sião, como o Senhor ama, veja o seguinte, de forma prática: não venha despreparado. Não venha despreparado para o culto. Nós nos preparamos para tantas coisas, irmãos. Nós nos preparamos para uma apresentação, nós nos preparamos para uma prova, nós nos preparamos para a conclusão de um curso, nós nos preparamos para um casamento, nós nos preparamos para sair de casa, nós nos preparamos para tudo. Por que nós não nos preparamos para o culto, para nós nos achegarmos a Deus? Quão comum, irmãos, é a negligência da preparação. Veja, os sacerdotes, irmãos, na antiga aliança, eram ordenados a eles que eles lavassem a mão e os pés antes de irem para o serviço do tabernáculo. Não era simplesmente uma regra de higienização. Não havia Covid naquela época. Era nos ensinando que eles precisavam se preparar para o culto. Eles não poderiam simplesmente chegar esbaforidos e entrar no tabernáculo e fazer o serviço de qualquer jeito. Eles sabiam: eu tenho que lavar as minhas mãos cuidadosamente, eu tenho que colocar as vestes devidas. Isso na antiga aliança, irmãos. Como então na nova aliança os crentes se preparam, queridos? Os crentes se preparam, irmãos, por exemplo, durma cedo no sábado, descanse à tarde no domingo, para você não ser tomado pelo sono enquanto o Senhor fala com você. Se possível, deixe o almoço pronto ou o que puder ser adiantado, para que a fome não queira lhe tirar rapidamente daquele ambiente. Prepare-se. Ore. Meus irmãos, não é à toa que todo sábado é colocado no grupo qual é o texto que vai ser pregado, para que, se for possível, você leia o texto, medite nele. Levante-se de manhã e ore à mesa do café da manhã, não apenas agradecendo pelo alimento, com a oração automática, mas lembre-se de orar pela pregação, lembre-se de orar pelo culto, lembre-se de orar pelo seu irmão para que ele seja edificado, lembre-se de orar por você e por sua família, lembre-se de orar por seus filhos para que eles sejam salvos. A preparação para a adoração, irmãos. Segundo, familiarize-se com a sua condição espiritual. Esteja atento ao estado da sua alma. Quais são as suas doenças internas? Quais são as suas tentações? Do contrário, você poderá ouvir muito com pouco propósito. Você pode ter uma grande necessidade. A pregação fala sobre a sua necessidade, mas porque você não conhece seu coração, ela passa. Os crentes que se desconhecem não terão proveito no culto. Venha com o coração faminto e desfrute de Cristo em suas ordenanças. A nossa alma, irmãos, deve se abrir amplamente em fervorosos desejos e anseios do Senhor. Como a corça anseia por águas, assim anseia por ti a minha alma, ó Deus. Venha desejando ter mais de Cristo. Quarto, use as ordenanças com santo temor. Porte-se diante do Senhor com temor e reverência. Quinto, o que você faz na adoração pública, faça-o com todas as suas forças. Sacuda o espírito preguiçoso, indiferente e insensível que é tão odioso a Deus, irmãos. Que todo o teu ser esteja envolvido na adoração. Que você cante com fervor, com alegria. Que você esteja atento a cada palavra que é falada, ao texto que é lido. Lute, lute. Irmãos, eu sei como é difícil muitas vezes para nós nos concentrarmos no culto. Às vezes os cansaços da semana batem, às vezes os pensamentos vêm, coisas que têm que ser resolvidas na semana seguinte. Lute em oração para que você possa usufruir o máximo do que é ofertado. Que todo o seu ser espere em Deus. Sirva-o com seu coração e com a sua alma. Que a adoração a Ele seja o seu trabalho. Seja tão diligente nisso por sua alma, como você é com as outras tarefas do seu corpo. A preguiça espiritual, irmãos, é uma das ruínas das almas e leva-as à destruição. Por isso, queridos,
não sejam diligentes, ou melhor, displicentes com o culto, irmãos. Agora, Deus nos dá graça de iniciar uma fase importante da nossa igreja. Uma fase nesse contexto que nós estamos vivendo, que nos permite novamente toda a igreja cultuar junta. Não desprezemos o culto público, irmãos. Obviamente, como foi falado pela manhã, irmãos, há situações realmente extraordinárias que nos impedem, como, por exemplo, questões de saúde. Mas não despreze por qualquer coisa, por coisas vis ou mundanas, irmãos. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Creia nessa promessa. Quanto mais você o buscar em culto público, mais você terá dele. Mais você terá dele. Que o Senhor, irmãos, fortaleça o nosso coração e alimente-nos no culto. E faça a nossa igreja uma igreja não simplesmente zelosa externamente. Agora eu vou ter que ir porque o pastor Deus fez 2 exposições no Salmo 87:2 falando que eu tenho que ir para o culto. Agora eu vou ter que ir. Não. Eu vou ter que ir porque eu criei na palavra de Deus. E eu vou lá para usufruir daquele Deus que foi anunciado. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, o Senhor fundou a tua igreja, Pai, sobre a rocha firme que é Cristo. E o Senhor ama as portas de Sião, isto é, o Senhor ama e deleita quando a tua igreja se reúne publicamente para te adorar, Senhor. Porque publicamente nós estamos anunciando aos homens, aos anjos e aos demônios, nós pertencemos a Ti. Nós estamos dando-nos para Ti e obedecendo-Te, Senhor. A Igreja Presbiteriana Manancial do Natal, Pai, ame te adorar, Senhor, publicamente. Ame te adorar também privadamente, em culto doméstico, em devocional privada. E que nós, Senhor, usufruamos dos lampejos da eternidade que nos é reservada àqueles que estão em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.